Então, a tabela periódica, como a gente conhece hoje, ela é organizada de acordo com o número atômico, que inicia no hidrogênio, aqui ó, do lado esquerdo, com o número atômico 1, e vai até, no momento, até o Ganessônio. Né? Esses elementos, esses aqui, foram os últimos elementos, né, descobertos ou sintetizados, né, porque alguns desses elementos são sintéticos, que se descobriram nos últimos anos. Então, assim, nós temos os elementos mais tradicionais, hidrogênio, lítio, berílio, sódio, magnésio, e temos os elementos sintéticos, ou os últimos elementos a serem descobertos. Alguns desses elementos em azul também foram os últimos a serem descobertos. Mas todos eles foram descobertos e seguiam propriedades semelhantes. Por isso que o local onde ele foi inserido também foi decorrente das suas propriedades. Né? Eles não estão localizados nesse cantinho aí, não à toa. Né? Não foi onde coube eles, não. As propriedades deles sugeriram que eles seriam inseridos naquele espaço. Então, a nossa tabela periódica de hoje é organizada novamente de acordo com o número atômico e também ela segue uma outra organização que é de acordo com aquela distribuição eletrônica que vocês aprenderam voltando. Então, assim, 7 períodos, 7 camadas do átomo, de um átomo, né? 7 camadas de um átomo. E também a tabela periódica, pessoal, ela está organizada de acordo com características dos elementos. Como assim, professor? Eles chamam de elementos representativos, né? Esses que estão em amarelo. Né? Compostos normalmente partem de elementos representativos. Então, existem os elementos representativos em amarelo, está aqui do lado esquerdo, e também do lado direito. Temos aí, então, os elementos representativos, né, desses dois lados. Professor, por que está dos dois lados separados e tem as mesmas cores? Né? Como eu falei para vocês, eles são organizados também de acordo com aquela distribuição eletrônica. Então, os do lado esquerdo de vocês, eles têm o último subnível sempre S. Um exemplo, se eu pegar aqui o lítio ele tem número atômico 3. Como a gente está tratando de um átomo neutro, ele também vai ter 3 elétrons, né? Como a gente aprendeu no início do ano. E quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vai ter um S2 e o próximo nível 2S1. Né? Porque nós temos 3 elétrons, então 2, 1, 2 mais 1, 3. Então, todos os elementos dessa primeira coluna aqui, ó, que a gente também chama de família, né? Eles vão ter essa característica que vai ter o último subnível S1. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica do hidrogênio, como só tem um elétron, a gente sabe que é um S1. Do lítio, o último também é S1. Do sódio, S1, potássio, por aí vai. Todos essa primeira coluna aí, dessa primeira família, eles têm essa característica que é o último subnível S1. Isso é mera coincidência? Não. Outra informação também muito relevante é que todos os elementos da mesma família, eles têm as mesmas propriedades ou propriedades muito semelhantes, propriedades físicas e químicas muito semelhantes. Por esse motivo também que ele está organizado nessa família. Não à toa ele está compondo essa família. Quando a gente vai para a segunda coluna, nós também temos o subnível S como último, só que agora com 2 elétrons. Então, pessoal, vamos lá. Se a gente fizer a distribuição eletrônica de um elemento qualquer e a gente observar que o último subnível é o S1, a gente já sabe que ele está naquela primeira família, naquela primeira coluna. Se o último for S2, a gente já sabe que ele está na segunda coluna. São elementos representativos.
porque ele é primeira, segunda coluna, amarelo, do lado esquerdo. Se a gente fizer essa distribuição eletrônica e o último subnível for P, né? Aqui ele mostra S2P, né? Mas é o P, é o que representa melhor. Se ele for P, se ele for P1, ele é o representativo do lado direito, primeiro aqui, ó. A gente começa dele. Se for 2, ele vem para a segunda família. Se for 3, terceira, e por aí vai. Se ele for P6, completamente preenchido, ele vai cair aqui nos gases nobres. Os gases nobres, deixa eu voltar aqui. Os gases nobres são esses elementos aqui, ó, da última coluna. E ele tem esse nome de gases nobres porque eles têm uma certa dificuldade de reagir com os demais, né? Eles são bem estáveis. São bem estáveis. Estáveis até mesmo por conta dessa camada, ou melhor, desse subnível completamente preenchido, P6. Então, aqui, os gases nobres, eles não reagem muito bem com os outros. Por isso que tem esse nome de nobre, né? Já vem de uma... Essa nomenclatura de gases nobres e essa dificuldade de reagir já vem de muito tempo, isso é histórico, mas hoje também se sabe que existem compostos com esses gases nobres, quer dizer, eles não são tão assim nobres, né? No sentido de não reagir com os outros. Aqui também para explicar um pouco sobre a tabela periódica dos metais de transição externa e interna. Os metais de transição externa, aqueles que estão em rosinha lá, eles vão apresentar o orbital D como o último lá. O último ou mais energético. Lembrem que quando a gente organiza aquela distribuição em 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e por aí vai, a gente está colocando em ordem de energia. Do menos energético ao que tem menor energia para o que tem maior energia. Para o que tem maior energia. Então, quando a gente organiza de acordo com a escala crescente de energia, a gente vai chegar ao último, né? Se esse último for D, a gente já sabe que se trata de um metal. D, metal. F. F ele vai cair aqui na transição interna. Transição interna aqui, que tem orbitais F. Os que têm orbitais F, em sua maioria, são esses aqui, ó, que estão aqui embaixo. Estão aqui embaixo. São os lantanídeos e os actinídeos. Eles estão aqui embaixo porque eles não cabem na tabela periódica, porque as características deles são tão semelhantes que os lantanídeos eles cabem todos nesse espaço aqui e os actinídeos todos nesse espaço aqui. Então, se vocês pegarem uma tabela periódica, que eu vou disponibilizar lá no Classroom, essa tabela periódica, vocês vão perceber que esses dois grupos ali embaixo é uma extensão daqueles espaços lá, que é o grupo que tem o escândio, o ítrio, e aí começa lantanídeos e actinídeos. Esse grupo bem aqui. Grupo 3. Pessoal, outra coisa também que às vezes a gente observa nas tabelas periódicas, algumas, né, representam como um A, aí vem 2A, e continua do outro lado. Os elementos representativos, eles chamam de A. É 1A, 2A, e continua aqui do outro lado. 3A, e por aí vai. E nessa parte aqui de baixo aqui, dos metais, algumas chamam de B, 1B, 2B, e outras continuam a numeração, 3, 4, 5. Vocês vão perceber que existe não existe um consenso nessa representação, mas é só uma forma de mostrar, né? Esses números em cima, na verdade, é só uma organização. Não tem assim, uma necessidade se é um ou se é um A. Não interessa. Né? O importante é que vocês saibam que são os elementos que apresentam em sua última um subnível S1, S2 e assim por diante. Então vamos lá. S1, S2, primeira e segunda fila.
fileira, né? Final P, lá do outro lado, também representativo. P1, P2, P3, P4, P5, P6, aí família do boro, carbono, nitrogênio. Aí vem calcogênios. Vamos lá. Eu vou fazer, entendem mais ou menos como é feito, e aí tentam fazer o 14. Diz assim, ele quer saber a família e o período ocupado pelo elemento, cujo número atômico são fornecidos abaixo. Então ele mostra aí o número atômico. Né? E ele pergunta quais são esses elementos utilizando a distribuição eletrônica. Por que isso aqui está em evidência? Porque se eu não falasse isso, você poderia muito bem olhar aqui o 14. Vou dar uma tabela periódica aqui, ó. 14. Silício. Tá, então, mas vocês precisam fazer utilizando a distribuição eletrônica. Vou fazer esse aqui do 14 aqui. Primeiro, você começa um S2. Depois, 2S2. Depois, 2P6. Já forma quantos elétrons aí, ó? 2 com 6, 10. Falta 4. Continuando, depois do 2P6 vem o 3S2. E por fim, 3P2. P2. O que é que eu estou vendo aqui, ó? Opa, aqui tem o 3P com 2 elétrons. P, eu sei que é do lado dos representativos, lado direito. 2 elétrons está na segunda família de lá. Qual período? No terceiro período. Então, quando eu volto aqui, ó, primeiro vou no período. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Mas observem, ó, o final lá não é S não, é P. Então vou correr aqui, ó. Não, final P. O P é desses em amarelo. Ó, P1, P2. Pessoal, mais uma vez. O último lá que eu encontrei era 3P2. Terceiro período. Se fosse S, seria esses aqui, ó. Ou é um ou é o outro. Mas é P, então eu vou lá para o outro lado. Porque vocês lembram que eu mostrei aqui para vocês, ó? S do lado de cá, P, ó, do outro lado. D e F. Então, se é P, lado direito. E aí você conta os elétrons. P1 está nessa primeira. P2, segunda. Terceira, quarta, quinta e sexta, que dá lá nos gases nobres. Nem sempre, como a gente acabou de ver, o período ou a camada vai ser o último. Então a gente vai procurar primeiro a camada, qual é a camada mais externa, que vai nos informar o período, e depois a gente olha para o orbital e número de elétrons. E a gente vai conseguir encontrar aqui dentro da tabela periódica. Se fosse um F, com certeza seria esses aqui de baixo, ó, um deles. Porque são os que têm o orbital F. Ok, pessoal.